Senhoras e senhores, boa noite. É uma alegria tê-los novamente conosco para iniciarmos as nossas atividades da 22ª Semana de Estudos Jurídicos. Com a certeza de que vem cumprindo a missão de preparar profissionais competentes e conscientes para a sociedade, o curso de Direito da Unipar, Unidade de Toledo, realiza nessa noite a abertura de sua 22ª Semana de Estudos Jurídicos. E ao iniciarmos os trabalhos desta noite, gostaríamos de registrar os agradecimentos à Diretoria Executiva de Gestão da Extensão Universitária, sede Umuarama, à direção da unidade, professores, ao palestrante de abertura do evento e à equipe técnica responsável pela geração e transmissão do evento no YouTube, em nosso canal Direito Unipar Toledo. Aos nossos queridos acadêmicos, que atenderam e compreenderam o nosso chamado. Demais estudantes de outras unidades da Unipar, outras instituições de ensino, profissionais e público em geral. O nosso muito obrigado. A Universidade Paranaense, a Unipar, é uma instituição de ensino superior que tem por finalidade buscar permanentemente a excelência no atendimento das necessidades profissionais, técnicas, culturais e humanas de seus acadêmicos, visando a formação integral do indivíduo numa perspectiva ética e de responsabilidade social, buscando desenvolver o pensamento reflexivo e crítico na construção e aplicação do conhecimento científico e do aperfeiçoamento cultural e profissional. E nesse ano, assim como desenvolvido em nossa aula magna, a Unipar, Unidade Toledo, sai na frente, disponibilizando em formato online importante atividade de complementação dos nossos estudos, com a produção de sua semana jurídica, pois o conhecimento, ele não pode parar. A pandemia pela Covid-19 mudou radicalmente nossas vidas. Precisamos nos adaptar de forma urgente a novas tendências, mas sempre movidos pela esperança de dias melhores e que possamos retomar com brevidade todas as nossas atividades cotidianas. E tenho a certeza que juntos, cientes de seus cuidados e precauções devidas, vamos superar todos esses desafios. Por isso, damos as boas-vindas a todos os acadêmicos do curso de Direito da Unipar, Unidade Toledo, nossos egressos, demais estudantes, profissionais da área jurídica e a todos que prestigiam esse evento. E é com muito orgulho justamente que temos a honra de receber o nosso palestrante, o Dr. Gilberto Ferreira Marchetti Filho, o professor Giba, professor Rodrigo também que estará na condição de moderador da nossa atividade, ambos bem prontos para o início da nossa atividade? Opa, estamos aí. Muito bom. Boa noite. E ao nosso público, então, que nos acompanha nesse evento, aproveitem e façam a inscrição no canal do YouTube, o Direito Unipar Toledo. Dê o seu boa noite pelo chat. Indique o local de onde está falando. Faça a sua pergunta, comentário, registre a sua presença. Isso é muito importante para nós. Estamos muito felizes com a participação de todos. E nesse espírito, para dar início aos trabalhos desta noite, realizo a abertura da 22ª Semana de Estudos Jurídicos da Unipar. Na qualidade de coordenador do colegiado de curso dessa instituição de ensino superior, declaro aberta a 22ª Semana de Estudos Jurídicos do curso de Direito da Unipar, Unidade de Toledo. E nessa linha, nosso evento obedecerá ao formato de conversação pelo chat no canal Direito Unipar Toledo no YouTube, onde todos poderão interagir e formular perguntas, quais serão respondidas ao final da explanação do palestrante, tudo com o auxílio do moderador do evento, professor Rodrigo Brunieri Castilho, que fará nesse momento a apresentação do palestrante Gilberto Ferreira Marchetti Filho. Passo a palavra ao professor Rodrigo. Prezados acadêmicos, professores, comunidade jurídica, boa noite. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o professor doutor Gilberto Ferreira Marchetti Filho por aceitar prontamente o nosso convite, deixando de lado alguns compromissos profissionais e pessoais no estado do Mato Grosso do Sul
para estar conosco aqui esta noite. Assim, passamos a leitura de algumas breves linhas do currículo do professor Gilberto Ferreira Marchetti Filho. Professor Gilberto Ferreira Marchetti Filho bacharelou-se em Direito no ano de 2004. É pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário da Grande Dourados, Unigran. É mestre em Processo Civil e Cidadania pela Universidade Paranaense Unipar. Em sua área de atuação profissional, é assessor jurídico do gabinete da 6ª Vara Civil da comarca de Dourados, Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2005. Também é professor de Direito Civil no Centro Universitário da Grande Dourados Unigran, desde o ano de 2006, e leciona Direito Processual Civil, também na mesma instituição. O professor Gilberto Ferreira Marchetti Filho é autor de inúmeras obras jurídicas, dentre elas, Estudos de Direito Civil, atualmente em 5 volumes, contendo parte geral, obrigações, teoria geral dos contratos, responsabilidade civil e direito das coisas. Também é autor da obra Os Direitos Fundamentais e a Pacificação dos Conflitos Sociais e o Código de Processo Civil, o novo paradigma do processo civil em vista do acesso à justiça efetiva, justa, eficiente e adequada. Além de outras obras em coautoria e participação em temas de direito civil, processo civil, bioética e biodireito. A palestra que irá proferir é intitulada Os Efeitos da Covid-19 nas Relações Privadas e de Consumo. Nesse sentido, devolvemos a palavra ao nosso coordenador de curso, o professor Daniel Alexandre Beal, para o prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado, professor Rodrigo. Com essas linhas bem traçadas do currículo do nosso palestrante, é com grande satisfação que recebemos o doutor Gilberto Marchetti, o conhecido professor Giba. Professor, é um privilégio para a nossa casa que o senhor profira a palestra de abertura de um evento de tamanha importância para a nossa instituição. Muito obrigado. Professor Giba, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Quero agradecer aí ao professor coordenador Daniel e também ao professor Rodrigo, meu amigo do mestrado. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nessa noite, nessa abertura. Me sinto honrado pelo convite e principalmente pela importância do tema que nós temos, né, diante do quadro que estamos vivendo, né? Quem diria que nós aqui fôssemos viver uma pandemia, né? No melhor estilo ali, ou pior estilo, não sei, da gripe espanhola e de outras pandemias que nós tivemos no mundo. Isso em 2019, né, vamos dizer assim, recente, né, questão de 6, 8 meses atrás, nós não imaginaríamos que estaríamos vivendo uma situação de tamanha gravidade, né? Então, mais uma vez, quero agradecer aí a todos pelo convite que me foi externado, tá? Bom, pessoal, já vamos aí adentrar ao nosso tema. O objetivo central da nossa fala de hoje, pessoal, é comentar um pouquinho com vocês sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 nas relações de direito privado e de consumo. Nós temos aí muitas polêmicas. No meu Instagram mesmo, eu recebo aí várias e várias perguntas relacionadas à situação dos contratos, situação de pensão alimentícia, situação de prisão, tudo isso envolvendo aí essa pandemia do Covid-19. Só esclarecer uma coisa, pessoal, às vezes eu estou olhando para o lado aqui, mas é porque eu estou com 2 monitores aqui, então a câmera está aqui e o meu monitor que está com a minha imagem está aqui, então às vezes eu vou ficar... Não se incomodem com isso, não. Mas, pessoal, então a gente tem aí uma situação que foge ao comum. Eu procuro sempre destacar esse primeiro ponto inicial. Então, a minha fala vai sempre partir desse pressuposto, de que a gente está vivendo uma situação que está fugindo daquilo que é o ordinário.
A gente está vivendo numa situação extraordinária. E aí que está um problema, pessoal, porque sempre quando a gente vive uma situação extraordinária, nós podemos ter alguns, vamos dizer, abusos em relação a alguns pontos, né, que envolvem aí constitucionalidade de normas, né, várias e várias já foram aí discutidas no nosso STF, tem aí vigências de MP suspensa pelo STF, nós tivemos aí o Senado vetando o prosseguimento de uma medida provisória, liminarmente por inconstitucionalidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque diante de uma situação dessa, nós podemos ter aí alguns abusos. E é aí que entra a importância da Lei 1410, publicada no dia 12 de junho de 2020, né, sancionada no dia 10 de junho de 2020. Né? Veja, pessoal, que então, como eu estava dizendo para vocês, nós estamos vivendo numa situação excepcional, né, numa pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, né, que gera aí, então, essa síndrome respiratória que passou-se a chamar Covid-19, né. Essa síndrome, pessoal, nasceu, né, que começou lá na China, nós temos ali o primeiro caso em dezembro de 2019, 1º de dezembro de 2019, e efetivamente nós tivemos oficialmente a confirmação desse primeiro caso na China, e a velocidade que essa pandemia se espalhou no mundo é muito grande, pessoal. Vamos colocar aí dados que eu peguei hoje, 17 de junho de 2020, hoje pela manhã, nós já passamos de 8 milhões de pessoas infectadas e 400 mil vidas perdidas, algo em torno, um pouco mais de 400 mil vidas perdidas, obviamente que isso já é um número maior. Tá? No Brasil, pessoal, após a OMS decretar aí a emergência mundial, no Brasil, dia 30 de janeiro, nós tivemos ali a primeira portaria do Ministério Público já apresentando o risco da contaminação pelo Covid-19. No dia 6 de fevereiro de 2020, nós tivemos a Lei Federal 13.979, que também tratou aí de questões relacionadas à pandemia, e essa lei, inclusive, foi aí objeto já de várias alterações por lei e por medidas provisórias, né? Inclusive foram objetos aí de ações diretas de inconstitucionalidade. E em 26 de fevereiro de 2020, nós tivemos em São Paulo o primeiro caso confirmado. E daí para cá, pessoal, nós tivemos aí problemas relacionados a coisas que nunca nós visualizaríamos na prática, né? Por exemplo, lockdown, né? Expressões tipo lockdown, quarentena, isolamento, uso de máscara, aulas remotas, né? Eu mesmo estou já desde o dia 17 de março dando aula remota via Zoom. Nós temos também aí situação em relação ao teletrabalho, home office, né? Uma coisa nova, né? E, na verdade, pessoal, como a gente pode dizer, público geral, né? O Brasil, o mundo mudou, o mundo vive uma nova realidade, né? Todos nós fomos afetados de alguma forma por essa pandemia, uns mais, outros menos, mas todos nós fomos afetados aí, tanto na nossa vida pública como na nossa vida privada, nessa pandemia. Eu mesmo, né, como já disse para vocês, além do teletrabalho, home office e tudo mais, né, já estou aí praticamente desde fevereiro sem cortar cabelo, né, por isso que eu estou com esse cabelo aqui, lindo, maravilhoso, né. Um aluno meu mesmo cometeu a audácia de comentar que eu estava parecendo o Beisola da Grande Família, né. Realmente parece que estou mesmo, só é um pouquinho mais escurinho, mas tudo bem. Mas veja, pessoal, que a gente foi afetado aí de uma forma ou de outra, né? Não sei como é que estão aí na cidade de vocês. Aliás, pessoal, por favor, aí participem, eu estou acompanhando os comentários aqui no YouTube, participem, comentem, manda aí de onde que vocês são para eu ter uma noção de onde quem está assistindo, né, para a gente ver a localidade, tá? Então mandem aí para nós aí, se é Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, manda para nós aí para a gente verificar com vocês. Mas aqui na minha cidade mesmo, pessoal, a crise começou agora, né? Nós já passamos de 1.000 casos aqui em Dourados, né? E aqui a nossa situação se agrava um pouquinho mais por dois fatores importantes. Primeiro, é que nós somos ali
Nós temos uma das maiores reservas indígenas do Brasil, e a gente está com uma situação bem complicada na reserva indígena. E também, pessoal, nós temos um outro problema, que Dourados é um polo que abriga, mais ou menos na região nossa, mais de 800 mil pessoas. E Dourados é o único local onde efetivamente tem um serviço de saúde suficiente para atender a população dessa região, ou seja, 800 mil pessoas. E aí, pessoal, para eu não falar para vocês a complexidade da situação, nós temos 43 leitos de UTI em Dourados, nos hospitais públicos, 43 para atender 800 mil habitantes. Somando os leitos particulares, vai chegar aí algo em torno de 80 leitos de UTI com respiradores suficientes para atender a pandemia. Então, a situação é séria, e essa situação, pessoal, tem atingido aí várias áreas do direito, está provocando crise econômica, desemprego, problemas relacionados à própria superlotação da saúde, e por aí vai. Nós estamos vivendo aí uma crise generalizada, né, seja na economia, seja na saúde, seja na política, e por aí vai, né? Então, pessoal, por isso que a importância dessa discussão, desse tema, e o direito civil não ficou de fora, pessoal. Nós estamos tendo aí muitos problemas relacionados à pandemia dentro do direito civil, e por isso a importância da Lei 1410, né? Eu digo para vocês, pessoal, que essa lei, ela demorou para vir, ela demorou um pouco para vir. Por quê, pessoal? Na verdade, a gente já teve aí a decretação do estado de calamidade nosso aqui, no dia 20 de março de 2020, né? E o projeto de lei que nós vamos discutir, que foi aprovado e foi transformado em lei, ele começou a correr, pessoal, já há um bom tempo. Na verdade, dia 30 de março, esse projeto começou a correr. E ele ficou lá no Congresso, pessoal, um bom tempo tramitando, né? Passou um tempo no Senado, depois foi para o Congresso Nacional, e, vamos dizer aí, no marco temporal, dia 30 de março foi iniciado o projeto, dia 14 ele foi aprovado no Senado, foi remetido para a Câmara no dia 21, no dia 10 ele foi aprovado pela Câmara, no dia 21 ele foi aprovado pela Câmara, melhor dizendo, e só foi sancionado, pessoal, no dia 10 de junho. Por que eu estou destacando isso, pessoal? Pelo seguinte: são 72 dias de tramitação de um projeto importantíssimo. São 72 dias de tramitação de um projeto que a gente tem que considerar que é essencial para regular as relações privadas nesse tempo de pandemia e para evitar problemas relacionados à discussão de uma série de temas que nós temos aí, inclusive para validar situações que estão sendo praticadas no nosso dia a dia, desde março para cá. E nós demoramos 72 dias para aprovar esse projeto, pessoal. E aí, teve o projeto inicial, depois se apresentou um substitutivo na Câmara, esse substitutivo foi aprovado com algumas alterações, voltou para o Senado, numa votação simbólica, aprovou, mandou para a sanção, e aí, então, na sanção presidencial, demorou aí mais uns par de dias para ser aprovado, né, para ser sancionado, e mais 2 dias para ser publicado, né? Isso aí já mostra alguns problemas que nós temos em relação à lei. Outros problemas que nós temos em relação à lei, pessoal, os vetos, que eu também vou comentar um pouquinho sobre isso daí, tá? Tem bastante gente de Umuarama, tem de Alto Araguaia, Mato Grosso, Toledo, Realeza, Assis, Chateaubriand, São José dos Palmares, Palmeiras, São José das Palmeiras, tem bastante gente, Sorriso, legal. Bom, pessoal, abre a tela para nós aí, fazendo um favor. Olhem aí, pessoal, essa é a lei, né? Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que vai dispor sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Vamos lá para o artigo 1º da lei. Na verdade, pessoal, eu não vou comentar toda a lei, eu vou comentar aí alguns aspectos que eu considero mais importantes dentro da nossa área de direito civil e processo civil,
tá? Até porque não daria tempo da gente comentar toda a lei. Né? Mas vamos lá, para o primeiro artigo dessa lei aqui, pessoal. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, para fins dessa lei, considera-se 20 de março de 2020 a data da publicação do decreto número 6 como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do Covid-19. Pessoal, vejam que aqui, então, nós temos bem claro dois fatores. Primeiro, é uma norma de caráter transitório e emergencial, né? Emergencial que demorou 72 dias para ser aprovada. Beleza. Mas é uma norma de caráter transitório, pessoal. Ou seja, raras são as situações onde nós temos, por exemplo, quando a gente vai dar aula lá, explicando as fontes do direito, lei, né? E a gente sempre fala que a lei tem aquele caráter definitivo, até que seja revogada. Dificilmente a gente tem um exemplo de uma lei com caráter transitório, pois aí está um exemplo de lei com caráter transitório. Ela tem um dia para começar e um dia para terminar, né? Então, a gente tem que destacar esse ponto importante. Um outro ponto importante que a gente tem que destacar também, pessoal, é que nós temos, apesar da vigência dela ter se iniciado a partir da publicação 12 de junho de 2020, tecnicamente, pessoal, os efeitos da lei, de acordo com o parágrafo único, vão retroagir à data de 20 de março de 2020, que é o que está no nosso parágrafo único, que foi quando foi declarado, foi acolhido pelo Congresso Nacional, a situação de calamidade em decorrência da pandemia. E aí já começam os problemas da lei, pessoal. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, em algumas situações, a nossa lei, ela menciona expressamente o artigo 20 de março de 2020, né? Por exemplo, vamos pegar aqui... cadê? Aqui. Não sendo possível a realização da Assembleia Condominial na forma presente no caso, os mandatos de síndicos vencidos a partir do dia 20. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo onde a lei, expressamente aqui, está falando dia 20. Outra situação, pessoal, a lei não fala essa data 20 de março aí. Por exemplo, o artigo 10. Então, a lei também não fala. Em outra situação, pessoal, a lei coloca um outro prazo. Olhem ali no artigo 14, que trata do inventário, que a gente vai comentar um pouquinho. Ele vai fixar aqui como termo inicial... Cadê? Não é 14, não, desculpa. Artigo 16. Vai fixar como termo inicial aqui, ó, as mortes, as sucessões abertas no 1º de fevereiro de 2020. E em outras situações, pessoal, a lei coloca que a vigência vai se dar a partir da entrada em vigor da lei. Ou seja, o parágrafo único do artigo 1º estabelece o marco inicial da lei 20 de março, mas a própria lei traz ali um monte de outras situações. Às vezes não prevê, às vezes ele repete o prazo, às vezes não prevê isso, e outras situações. Ela traz o artigo 1º de fevereiro, lá na parte do inventário, e em outras situações, pessoal, ele fala que é a partir da vigência da lei, né? Isso pode causar um problema aí de interpretação que a gente vai discutir um pouquinho também, tá? Quando a gente for referir desses dois artigos. Um outro ponto importante também agora nesse início para a gente destacar, pessoal, é que essa lei, no artigo 2º aqui, não vai alterar de maneira nenhuma qualquer norma ou dispositivo de lei, tá? Não vai revogar e não vai alterar. Por quê? Porque é uma norma de caráter transitório, né? Acabou a pandemia, acabou os efeitos dessa lei aqui. E aí vem um outro problema da lei 1410, pessoal. No artigo 1º e 2º, vocês não estão vendo aí qual é o marco final da lei, né? A lei, na verdade, não trouxe uma regra geral para isso. Na verdade, o que ela fez? Em todos os artigos, ela foi repetindo essa expressão. Até 30 de outubro, até 30 de outubro. Ou seja, pessoal, a lei fixou dia 30 de outubro como marco final para a sua vigência. E aí nós temos dois problemas. Primeiro problema, pessoal. O decreto legislativo 6, pessoal, fixou dia 31 de dezembro de 2020 o prazo da calamidade. Não foi dia 30 de outubro, foi 31 de dezembro.
Então, a gente tem aí uma divergência em relação, porque, vejam, eu fixo o início dos efeitos a partir do dia 20, de acordo com o decreto legislativo número 6, mas eu não fixo o prazo final no mesmo limite do dia 31 de dezembro. Eu estou fixando um limite diferente aqui na situação. Isso pode ser um problema. Mas mais grave do que isso, pessoal, é que a lei não trouxe uma regra para eventual prorrogação. E aí eu vi alguns juristas destacando, pode prorrogar, não pode prorrogar, pode prorrogar, não pode prorrogar. Na nossa opinião, logicamente, que pode prorrogar. Basta o Congresso aprovar outra lei prorrogando o prazo de vigência dessa daqui, né? Sem problema nenhum, não vemos problema nesse sentido aí. Ok, pessoal? Beleza? Bom, continuando então, pessoal, eu vou destacar aqui alguns pontos importantes que a gente tem, né? Primeiro ponto importante que a gente tem que discutir aqui, pessoal, é a questão da prescrição e decadência. Prescrição e decadência. Pessoal, nós sabemos, né? A prescrição e decadência são institutos importantes dentro do direito. Prescrição, pessoal, nada mais é do que a perda da pretensão, né? E decadência, está lá no artigo 1891, que agora já fugiu o artigo da cabeça. Aqui, deixa eu abrir aqui já. Aqui, artigo 189, então, perda da pretensão é a prescrição. E decadência, pessoal? Decadência nada mais é do que a perda do direito. Então, essa é aí a grande diferença que nós temos entre prescrição e decadência. Prescrição, perda da pretensão, decadência, perda do direito, né? Estão aí regulados os dois pelo Código Civil. O que nós temos que destacar aqui, pessoal? O artigo 3º da Lei 1410 trouxe uma nova hipótese de impedimento ou suspensão do prazo de prescrição e de decadência, pessoal. Isso aqui é importante, eu gosto de frisar em relação à decadência, porque a gente sabe que, de acordo com o artigo 207 do Código Civil, que está previsto lá no parágrafo 2º, inclusive, do artigo 3º, não se aplica à decadência as normas que impedem, que suspendem e que interrompem a prescrição. Então, não se aplica isso à decadência, a não ser que a lei expressamente fale que se aplica, né? Nós temos lá no artigo 208 uma exceção em relação a essa regra do 207, e agora, pessoal, nós temos uma segunda exceção a essa regra do 207, ou seja, uma nova hipótese de impedimento ou suspensão do prazo de decadência e de prescrição, tá? Então, vamos lá. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da lei até dia 30 de outubro de 2020. Vejam, pessoal, vamos destacar, então, a redação do artigo. A partir do dia 12 de junho, nós não temos, na verdade, a partir do dia 12 de junho, nós vamos ter aí a suspensão ou impedimento da contagem do prazo da prescrição. Professor, qual a diferença entre impedimento e suspensão? Uma diferença bem básica. Pessoal, na verdade, os dois são iguais. A única diferença é que o impedimento ainda não começou a contar esse prazo. Então, se o seu direito nasceu, a sua pretensão, melhor dizendo, nasceu após a vigência da Lei 1410, o prazo prescricional não vai começar a contar até o dia 30 de outubro de 2020. A partir do dia 30, então, esse prazo vai começar a contar. Já em relação à suspensão, pessoal, esse prazo já estava contando, então vamos supor, lá correu 1 ano e entrou a vigência da Lei 1410. Esse prazo está suspenso. E só vai voltar a correr da onde parou no dia 30 de outubro de 2020. Certo, pessoal? Essa é a diferença entre impedimento e suspensão, tá? E aí, pessoal, então nós temos o primeiro problema. Vejam que, em relação a esse artigo, vejam que a lei fixou como marco inicial 20 de março.
Mas no artigo 3º, nós temos uma exceção a esse marco inicial, que é a entrada em vigor da lei, então, ou seja, a partir do dia 12 de junho. E aí vem a pergunta: e os casos anteriores à vigência da lei? Há a possibilidade de se impedir ou de suspender o prazo prescricional em situações anteriores a 12 de junho de 2020? Já tem gente falando que não, já vi professores fazendo live que não, já vi alguns professores escrevendo ali os seus textos falando que não é possível. De outro lado, também nós vimos professores, autores escrevendo que sim, é possível, né? O que o professor Giba pensa sobre isso? O professor Giba vai pensar o seguinte: contra quem não pode agir, não corre a prescrição, né? Trata-se de um princípio aí do direito civil que existe já há algum tempo. Uma pesquisa que eu fiz aqui, pessoal, encontrei decisão do Supremo Tribunal Federal em 1953, decidindo com base nisso daí, né? Lembrando que naquela época o Supremo Tribunal Federal não tínhamos o STJ, então ele era a Corte Superior para todas as matérias do direito, não apenas constitucional. Então, pessoal, o que nós podemos dizer? Que, a partir da situação de manifestação da pandemia, vamos colocar aí, desde ali de fevereiro para cá, é possível nós termos ali, é razoável nós considerarmos a possibilidade de se suspender o prazo. É razoável a possibilidade de eu suspender o prazo da prescrição ou impedir o prazo da prescrição com base nesse princípio aí. Mas aí vocês vão me questionar: mas professor, aquelas regrinhas lá do artigo 197, 198 e 199 não são taxativas? Sim, realmente são taxativas. Inclusive eu escrevi isso nesse meu livro aqui, ó, Parte Geral do Código Civil, né? Fazendo um merchan aqui agora, no meio da palestra, né? Vou aproveitar que a tela ficou maior, vou mostrar de novo aqui, ó. Que lindo. Realmente, pessoal, as hipóteses do artigo 197, 198 e 199, eu sigo aí a corrente de que elas realmente são taxativas, corrente essa defendida, inclusive, pelos professores Fábio Caldas e o Medina. O Fábio Caldas, inclusive, esteve com vocês segunda-feira, né? Só que, a despeito de serem taxativos, pessoal, a gente tem que, como disse, a gente tem que partir do pressuposto que nós estamos numa situação excepcional, né? Então, a partir do momento que a gente está analisando uma situação excepcional, nós temos que considerar isso na aplicação do direito, tá? Então, a gente não pode fixar uma interpretação única, exclusiva, né? E aí, aquela situação onde, por exemplo, nós definimos a taxatividade das hipóteses de impedimento e suspensão para a segurança jurídica, e aí essa situação excepcional acaba quebrando essa segurança jurídica, né? A interpretação restritiva vai acabar quebrando essa segurança jurídica. Então, por isso, pessoal, que eu apesar de entender que trata-se de hipóteses taxativas no artigo 197, 198 e 199, mas a partir do momento que a própria lei 1410 reconheceu como causa de impedimento e suspensão, por que não aplicar isso em momentos anteriores, logicamente, observando o caso concreto, lógico, né, dentro do caso concreto, da prova, né, a gente tem que observar isso daí, mas observando o caso concreto, pessoal, nada impede, então, da possibilidade de se aplicar esse impedimento, essa suspensão, em data anterior a 12 de junho de 2020. Ah, professor, e em data posterior? É possível? Venceu o dia 30 de outubro de 2020, não acabou os efeitos da pandemia ainda, mas a lei não foi prorrogada, né? A gente crê, pessoal, que também, pelo mesmo princípio, é possível, tá? É possível. A gente tem que considerar também outro ponto importante, pessoal, é que o próprio judiciário, em algumas situações, está com as suas atividades prejudicadas, e muitos escritórios de advocacia também, pessoal, não estão podendo advogar de forma plena, né? Em algumas regiões aí, devido à quarentena, lockdown e tudo mais, né? Não é possível nem mesmo ir para o escritório, atender cliente, nada disso. E outra coisa, a advocacia muitas vezes envolve atividades de diligência. Então, ainda que a gente considere certas situações, mas a gente não pode penalizar a pessoa,
né, porque a lei não prevê essa retroação dos efeitos. Então, eu creio que, diante disso, eu acho que a melhor interpretação aí é nesse sentido, certo? Mas um outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui, pessoal, para a gente encerrar esse assunto e partir para o próximo, é que, se já estiver tendo alguma cláusula de impedimento, de suspensão ou de interrupção, não vai se aplicar o artigo 3º. Isso está lá no parágrafo 1º do próprio artigo 3º. Então, se nós já estivermos lá, por exemplo, eu tenho um prazo que está suspenso porque as partes se casaram, tá? Esse prazo não vai, a suspensão decorrente do Covid não vai se aplicar nesse caso, tá? Se eu tenho um prazo que está suspenso porque a pessoa está cumprindo função diplomática lá no exterior. Então, também, esse prazo do Covid não vai se aplicar no caso específico dele aqui. Se eu tenho um prazo que está impedido porque nossa parte ele é incapaz, absolutamente incapaz, também não vou aplicar o parágrafo 3º. E também em relação à interrupção, pessoal, estou aí aguardando alguma situação de de um recurso administrativo, de alguma coisa nesse sentido aí, de alguma manifestação da outra parte, está interrompido o meu prazo, também não vou aplicar o artigo 3º, certo, pessoal? Ok? Beleza. Outro ponto importante aqui, pessoal, pessoas jurídicas de direito privado, né? Pessoas jurídicas de direito privado. Veja, pessoal, que aqui nós tivemos um artigo que foi vetado. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo aqui, ó. O artigo, pessoal, aprovado pela Câmara é esse daqui. Acho que tá dando para ver bem aí, né? As pessoas jurídicas de direito privado referidas no inciso 1A 3 do artigo 44 do Código Civil, né, se eu não me engano, associações, fundações e sociedades, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até o dia 30 de outubro de 2020, durante a vigência dessa lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. Você olhando a redação desse artigo aqui, eu particularmente não vislumbro problema nenhum. Pelo contrário, né? Na verdade, ele está regulamentando aí a questão da situação das reuniões presenciais, assembleias presenciais, observando as normas sanitárias das autoridades locais, de acordo com o que o STF mesmo decidiu, né? Devem ser observadas as normas locais, né? Então, vejam, não vejo problema no artigo, mas ele foi vetado, né? E quando a gente sabe que quando nós temos um veto, necessariamente esse veto tem que ser justificado, né? Vamos dar uma olhadinha na razão do veto. Vamos lá. Razão do veto, pessoal. Olhem aqui. A propositura legislativa contraria o interesse público ao gerar insegurança jurídica, uma vez que a matéria encontra-se em desacordo com a recente edição da medida provisória 931 de 2020, o que viola o artigo 11 da Lei Complementar 95 de 1998. Ademais, o veto não pode abranger apenas parte do dispositivo, no caso, a exclusão da menção às sociedades. Pessoal, primeiro, se você olhar o artigo 11, não vai dar para a gente abrir aqui agora, se você olhar o artigo 11, pessoal, não tem nada a ver. Nada a ver. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, que você vetar um artigo com base numa medida provisória, porque está contrariando uma medida provisória que foi publicada antes da lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, é no mínimo estranho. Porque quem tem a função legislativa não é o executivo. Quem tem a função legislativa é o poder legislativo. E o poder legislativo, pessoal, estabeleceu o artigo 4º. Falou que as reuniões presenciais até o dia 30 de outubro de 2020 devem respeitar as determinações sanitárias das autoridades locais, de acordo com o que o STF mesmo decidiu. Nós temos o veto, certo, pessoal? Bom, alguns comentários que eu li. Muitas críticas em relação a isso daí, muitas críticas.
Importante a gente lembrar, pessoal, que pelo procedimento estabelecido pela Constituição Federal, o veto, um texto vetado, ele volta para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, então, vai se reunir, e aí, dentro da maioria absoluta dos deputados e senadores, o veto pode ser derrubado, tá? Até hoje, até agora, pessoal, o Congresso ainda não analisou o veto presidencial, tá? Então, o Congresso pode derrubar esse veto, então o artigo voltar aí sem problema nenhum, tá? Se o presidente não sancionar, o Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, sanciona e publica a norma, tá? Mas nós temos essa situação aí. O outro ponto importante aqui, em relação às pessoas jurídicas, pessoal, é o artigo 5º, esse não foi vetado, né, que a Assembleia Geral, inclusive, para fins do artigo 59 do Código Civil, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Então, na verdade, isso aqui só está legitimando uma situação que nós já temos aí tido na prática desde março para cá, né, reuniões das empresas, assembleias das empresas, de sociedades, de associações e de fundações, sendo realizadas por aplicativos tipo Zoom, né, por exemplo, né, inclusive aí com a demonstração de uma falha de segurança que o Zoom teve ali, mas sem problema nenhum, pessoal. Eu, inclusive, consultei até um especialista no assunto, que é o professor Spencer, lá de São Paulo, Spencer Sidou, que é um amigo muito querido lá de São Paulo, e é especialista em direito eletrônico, e ele falou que não, que o Zoom, na verdade, é um dos melhores aplicativos que nós temos para reunião. Logicamente que o Zoom, depois desse problema, corrigiu as falhas de segurança, né, mas na verdade, o artigo 5º, então, validou, né, trouxe a validação desse meio eletrônico de se realizar as assembleias das empresas, das associações, das sociedades, né, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Beleza. Bom, pessoal, aqui nós vamos para mais um problema, né, da nossa lei, que é o artigo 6º e o artigo 7º, que também foram vetados. Para mim, pessoal, comungo aí da opinião do professor Medina, que fala num dos seus podcasts, que tratam-se dos dois principais artigos que tinham nessa lei aí, que estão aí a tela, tá aí na tela de vocês, a redação dos dois artigos 6º e 7º, pessoal. Esses dois artigos foram vetados, né? Primeiro, 6º, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393, que fala de implemento involuntário decorrente do caso fortuito à força maior, depois você dê uma olhadinha lá no artigo 393, não terão efeitos jurídicos retroativos. Artigo 7º, não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos do artigo 317, 478, 479 e 480, para quem não sabe, esses artigos aí se referem à teoria da imprevisão e teoria da onerosidade excessiva, tá? Então, artigos importantíssimos para fins de revisão contratual. Não se consideram fatos imprevisíveis aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Olha só que grave essa situação. Já pensou trocar o real, né, em meio a uma pandemia? Nossa Senhora. Mas veja, pessoal, que a despeito dessa partezinha final aí, que é um pouquinho exagerada, mas o restante aqui, pessoal, são pontos importantes que o artigo 7º trazia. Né? Na verdade, pessoal, eram interpretações que já estavam ocorrendo dentro da jurisprudência, de não se considerar aumento de inflação, ou variação cambial, ou até mesmo a desvalorização do real, como um fator de imprevisão, como um fator da teoria, de aplicação da teoria da imprevisão. Né? Então, nós temos aí uma situação que, na verdade, já estava sendo adotada na prática. Né? Parágrafo 1º se refere ao Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 2º também se refere à proteção do Código de Defesa do Consumidor, e veja, pessoal, que esses artigos foram vetados pelo presidente. Mais uma vez, usando da mesma sistemática, vamos abrir lá as razões do veto. Né? Minha filha está latindo aqui. Desculpa, gente. Tivemos uma participação especial da Macarena aqui na rede. A propositura legislativa contraria o interesse público, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro
já dispõe de mecanismos apropriados para modulação das obrigações contratuais em situações excepcionais, tais como o Instituto da Força Maior do caso fortuito e teoria da imprevisão da onerosidade excessiva. Ou seja, pessoal, na verdade, a razão do veto está falando exatamente do que o artigo está tratando. O artigo, na verdade, está limitando a eficácia da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva na situação de pandemia. Eram artigos extremamente importantes, pessoal, para evitar uma coisa que nós chamamos de litigiosidade em massa, discussão inapropriada de contratos e sobrecarregar o judiciário com situações que já estão sendo decididas e que já estão pacificadas em algumas, até pacificadas em algumas hipóteses. Então, a lei veio, na verdade, para trazer essa interpretação para dentro do texto legal, dentro da pandemia. Mas o texto foi vetado. Ah, professor, então quer dizer que eu não vou poder pedir, então, a revisão contratual em algumas situações, se eu tiver aí... Não, pelo contrário, você vai poder pedir. Você vai poder pedir. Só que agora você vai ter que observar o que a jurisprudência está entendendo sobre o tema, né? Para você evitar aí a litigiosidade em massa, como eu acabei de dizer, né? Coisa que o Código de Processo Civil de 2015 tenta evitar, né? Mas, por exemplo, pessoal, uma hipótese que eu gosto de destacar, que inclusive publiquei uma dica sobre isso no meu Instagram e um vídeo sobre isso no meu YouTube também, que é a questão da revisão dos contratos de locação, né? Eu sigo a posição que não é possível eu pedir a exoneração da obrigação de pagar aluguel. Isso jamais, né? Até porque nós temos pessoas aí que sobrevivem de aluguel, precisam do aluguel para sobreviver. Então, não dá para a gente, né? Mas também a gente não pode fechar os olhos, pessoal, para algumas situações de pessoas, de empresas principalmente, que não estão podendo exercer as suas atividades, né? Aqui na minha região mesmo, as academias permaneceram fechadas aí por mais de 30 dias. E agora retomaram aí com 30% da sua capacidade. E provavelmente vão fechar de novo. Então, veja, pessoal, que essa empresa, ela teve uma quebra muito grande na sua receita, né? E aí, então, eu sou da posição de que, nessa situação, demonstrado aí o atingimento, né, demonstrado o prejuízo que a pandemia causou na atividade econômica dessa empresa, é possível ela pedir a revisão contratual para se reduzir o valor do aluguel durante a pandemia, né? Vamos considerar aí desse período mais complexo aí, nós temos decisões aí, inclusive, dos tribunais já definindo redução aí de aluguel em torno de 50% a 70%, dependendo da atividade da empresa, né? Vai continuar pagando aluguel, mas, né, tendo essa redução importante. Então, veja, pessoal, não temos, apesar do veto, ainda é possível a revisão, tá? Lembrando que o veto pode ser derrubado, ok? Vamos dar sequência, pessoal, relação de consumo ainda, nós temos mais um artigo que trata da relação de consumo, que é o artigo 8º, um artigo, pessoal, que suspendeu a eficácia do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é esse aí que está na tela para vocês, né? Aquele famoso artigo de arrependimento das compras pela internet, né? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorra fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Pessoal, incluindo isso aqui as compras pela internet e aplicativos. Vejam que o que acontece, pessoal? Esse artigo aí é claro, só que existia uma série de problemas de interpretação desse artigo, pessoal. Em que situações nós poderíamos aplicar esse artigo, né? Por quê? Porque o artigo é 1990 e nós tivemos aí uma evolução muito grande das atividades, principalmente pela internet, e de produtos, pessoal, que são consumidos de imediato, por exemplo, os populares deliveries, né, do iFood, e por aí vai, né? Você dá aquela ligada, pede aquele lanchão, né? Pede aquele yakisoba e tal. E veja, pessoal, não tem como você ter aí 7 dias de arrependimento. Na verdade, já existia um entendimento de que
não era possível o arrependimento nessas situações em que haveria aí o consumo imediato do produto, né, o consumo de produtos perecíveis, vamos dizer assim. E também, pessoal, já existia um entendimento de que não poderia exercer esse artigo 49 quando já havia reconhecida a qualidade do produto que estava sendo adquirido, né? Bom, por que então, professor, já que já tinha a interpretação, por que veio o artigo 8º? Justificativo, pessoal. Evitar controvérsias de interpretação num tempo de crise. Gente decidindo de um jeito, gente decidindo de outro, né? Gente aproveitando de um momento de fragilidade para mudar uma interpretação e criar aí uma situação esdrúxula, né? Então, por isso, pessoal, que o legislador houve por bem aí publicar, aprovar o artigo 8º, não foi vetado, graças a Deus. E aí, então, pessoal, ele deixa bem claro que serviços de entrega domiciliar de produtos perecíveis, comida, né, aquele lanchão, não tem como você se arrepender. Tá? Então, está suspensa a eficácia do artigo 49 em relação a esses produtos até o dia 30 de outubro. Tá? Outro ponto, pessoal, medicamentos de consumo imediato, produtos de consumo imediato, também outra situação, e medicamentos, pessoal, medicamentos entra na segunda hipótese de interpretação, que são qualidade conhecida, né? Você tá lá, vai estar comprando lá um Benegripe, pelo delivery da farmácia. Você conhece o que é Benegripe, né? Você vai comprar cloroquina, né? Você conhece, cloroquina é cloroquina, né? Não tem outro, né? Tá certo que não pode comprar mais, a não ser com receita, né? Mas se você vai comprar um determinado medicamento X, a qualidade daquele medicamento é conhecida, então não tem como haver o direito de arrependimento. Tá? Então, na verdade, a lei só materializou, só trouxe para a legislação um entendimento que já havia aí na doutrina e na jurisprudência, certo? Professor Daniel, como é que está meu tempo? Eu já me perdi aqui no meu tempo. Não, ainda temos alguns minutos, professor. Dá para fazer as conclusões. Tá tranquilo? Sim, tá. Tranquilo. Então, eu posso falar até mais umas 2 horas, tá bom, né? Tranquilo. É o senhor que determina o tempo. Estamos aqui acompanhando atentamente. Pessoal, outro problema, locação de imóveis, artigo que também foi vetado, pessoal. Mensagem do veto também. Na verdade, pessoal, o artigo relacionado à locação, ele tratava, na verdade, da proibição de despejo liminar. Não poderia haver despejo liminar até o dia 30 de outubro de 2020. Desculpa se eu vou ser um pouquinho grosso ou mal educado em falar isso, pessoal, mas a pessoa que vetou o artigo 9º, e não vou nem mostrar razões do veto aqui para não causar nenhum desentendimento, nada, mas a pessoa que escreveu a razão do veto, pessoal, eu creio que ele não sabe o que é um despejo liminar. Porque o despejo liminar, pessoal, ele não ocorre em qualquer situação. O artigo 59, parágrafo 1º, ele traz para nós quais são as hipóteses que são permitidos o despejo liminar. Não é em qualquer situação. E veja que o artigo 9º, na verdade, pessoal, ele ainda especificava qual as hipóteses em que não poderia haver despejo liminar, ou seja, não eram todas as hipóteses, apenas essas que estão aqui. Inciso 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da Lei 8.245, artigo 59, parágrafo 1º. Né? E foi vetado esse artigo, pessoal. Na prática, pessoal, nós temos aí recomendação do CNJ que recomenda ao judiciário não deferir despejo liminar, a não ser em situações extremas, em situações necessárias efetivamente. Do contrário, pessoal, tem aí se seguido a orientação de que não é recomendável, né, haver o despejo liminar, tá? Mais um outro ponto importante, o uso capião, pessoal. Lembrando que o uso capião é prescrição aquisitiva, então, tudo que eu falei para vocês de prescrição extintiva lá em cima, artigo 3º, vai se aplicar aqui no artigo 10, tá? Ou seja, aqui nós também temos a questão do a partir da entrada em vigor, então nós temos aquela limitação de prazo,
Importante destacar que é possível aplicar isso antes dessa entrada em vigência, com base naquele princípio que eu falei para vocês, tá? Aqui, pessoal, a única crítica que nós temos é que o legislador esqueceu que a usucapião não existe apenas na propriedade. Existem modalidades de usucapião de outros direitos reais, como a servidão e o usufruto, né? Então, o legislador esqueceu dessa situação. E aí, vai aplicar nessas outras situações também? Eu creio no seguinte, pessoal, se eu posso suspender a aquisição por uso capião do mais, que é a propriedade, por que eu não posso prever, não posso, então, suspender a contagem do prazo do uso capião do menos, que é apenas relacionado a alguns direitos, como a servidão e o usufruto, tá? Então, eu creio que, mesmo a lei não tendo previsto ali a hipótese dessa suspensão em outros direitos, pessoal, a não ser na propriedade, mas eu creio que é possível a gente aplicar isso também nas outras hipóteses de uso capião, ok? Outro ponto importante, pessoal, já estamos caminhando para o fim. Condomínio edilício. Condomínio edilício. Já vamos aqui a uma pequena crítica também desse artigo aqui, pessoal. Desse artigo não, desse capítulo. Por quê? Porque nós sabemos que hoje nós não temos apenas condomínios edilícios, né? Nós temos também condomínios de lotes. Ah, professor, então significa que não vai aplicar esse artigo, essa disposição aqui nos condomínios de lote? Não, vai se aplicar sim. Tá? Por quê? Porque o Código Civil, quando dispôs lá sobre o condomínio de lotes, ele trabalha a ideia eu não vou achar aqui agora, vai ficar muito em cima da hora, deixa. Mas ele trabalha a ideia, pessoal, de que no condomínio de lotes se aplicam as normas do condomínio edilício naquilo que couber. Então, não vejo problema nenhum, o Código Civil resolve a falta da previsão do condomínio de lotes aqui, nesse capítulo 8 da lei 1410, tá? Mas aqui nós tivemos um artigo que foi vetado, pessoal. O que esse artigo previa? Olhem lá. Em caráter emergencial, até dia 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos ao síndico pelo artigo 1348 do Código Civil, compete-lhe: 1. Restringir a utilização de áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus, respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos. 2. Restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso de abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisória necessária para evitar a propagação do coronavírus, vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor direto de cada unidade. Pessoal, como eu disse, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, né? Se você for interpretar esse artigo sem a pandemia, você vai achar que efetivamente está se dando ao síndico poderes um pouco extremos, vamos dizer assim, tá? Mas nós não estamos vivendo um período de normalidade, pessoal. Nós estamos vivendo um período excepcional. E o que acontece, pessoal? Quando nós temos condomínio e áreas comuns de condomínio, o risco de propagação do vírus é muito grande, pessoal. Aqui em Dourados mesmo, nós tivemos um problema num condomínio aqui, seríssimo por causa disso, porque um condômino contraiu o coronavírus, se negou a ficar em isolamento e permaneceu circulando pelo condomínio, entrando, saindo, usando área comum, sem máscara, indo trabalhar, a mulher dele visitando as casas das amigas no condomínio, sem falar que estava contaminada. Até que vazou que ela estava contaminada. Denunciaram ela. E o Ministério Público veio em cima. E causou, pessoal, uma situação extremamente chata no condomínio. Então, veja, pessoal, que, como eu disse, a gente está vivendo um período excepcional, né? O artigo foi vetado, pessoal, logicamente o artigo foi vetado, se proibiu isso daqui, né? Razões do veto, está aqui a propositura legislativa, no conceder poderes excepcionais para o síndico suspender o uso de áreas comuns e particulares, retirar da autonomia e necessidade de deliberação por assembleias, em conformidade com seus estatutos, limitando a vontade coletiva dos condôminos, né? Pessoal, desculpa, mas a lei pode fazer isso.
A lei pode. A gente está num período excepcional. A lei é soberana em relação à vontade dos condôminos, inclusive. A razão do veto não se justifica. Na minha opinião, não se justifica. Beleza. Mas, professor, então quer dizer que o síndico não pode proibir? Está errado. O síndico pode proibir. Continua podendo proibir. Mas, professor, não está mais na lei. Sim, mas o síndico tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir as normas sanitárias locais. Então, se o município proibiu, se o Estado ou o município proibir qualquer tipo de reunião ou aglomeração, o síndico pode proibir isso dentro do condomínio, independentemente de assembleia. Por quê? Porque é responsabilidade dele fazer cumprir as normas locais em relação a isso. E se ele não faz isso, pessoal, ele pode ser multado, ele pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive. Então, pessoal, é importante isso daí, mesmo com o veto ainda é possível. Ah, professor, mas daqui na minha cidade não tem um decreto proibindo, não tem uma norma proibindo reuniões públicas, né? Não tem nada disso. Como é que faz? Aí não. Aí, se não tem a norma local, pessoal, então, aí eu creio que é melhor o síndico, então, submeter isso à Assembleia Geral, né? Para ter a aprovação dessa medida emergencial com a finalidade de evitar a propagação do coronavírus, tá? Lembrando, pessoal, que aqui também nós temos 2 artigos que tratam da questão da reunião, aliás, um artigo, um parágrafo, que tratam da possibilidade de assembleia virtual, tá? No artigo 12, nós temos aí a previsão da assembleia virtual, né, por meio de Zoom, Meeting e outros programas aí, tá? Validando o que já está ocorrendo desde março para cá. E um outro ponto importante, pessoal, é que o síndico continua obrigado a prestar contas. Por quê? Porque está começando aí a surgir uma situação em que o síndico poderia deixar de prestar contas com base na excepcionalidade da situação. Não, tá, pessoal? Ele continua obrigado, o artigo 13 foi bem claro nesse sentido aí, certo, pessoal? Para a gente finalizar, pessoal, artigos 15 e 16 que tratam do direito de família e sucessões, tá? Em relação ao artigo 15, pessoal, direito de família, já é uma situação que já estava homologada pelo STJ, né? O STJ já tinha aí manifestado um entendimento de que se deveria ter aí a prisão civil de alimentos na modalidade domiciliar. É, na verdade, uma decisão e agora uma norma, pessoal, bastante polêmica, muito criticada, mas, no meu ponto de vista, pessoal, eu creio que é mais uma situação de estratégia do advogado que vai atuar no processo nessa situação do que de se criticar, né? Primeiro ponto que a gente tem que analisar, pessoal, é que a finalidade da decisão do STJ e da norma, efetivamente, é evitar que o pai se contamine com o coronavírus. E já pensou se esse pai contamina com o coronavírus, morre, e aí não vai ter mais pensão. Aí você vai depender de um pensionamento do INSS, e ainda assim, com todos os problemas que a legislação previdenciária nossa tem, né? Isso se ele contribuía também, né? Tem mais essa. Então, eu creio que a norma, na verdade, visa aqui proteger a saúde do pai, do alimentante, na verdade, né? Não é do pai, é do alimentante. Lembrando que a prisão civil por dívida de alimento, pessoal, é só no direito de família, tá? Outras dívidas de alimento, por exemplo, decorrente de indenização, não admitem prisão, tá? Nós não temos aqui, pessoal, previsto outras situações interessantes em relação a alimentos. Por exemplo, me chegaram algumas dúvidas lá no meu Instagram, certa vez, dias atrás. Professor, tive o meu salário reduzido, né? Por causa da medida provisória, lá reduziu o meu salário, não tenho condição de pagar a pensão no valor que ela está fixada. E agora? Tem como reduzir? Sim, pessoal, tem como reduzir, tá? Eu defendo aí a ideia de que é possível a revisão provisória da pensão alimentícia dentro desse período de pandemia, uma vez demonstrado que houve aí a redução da possibilidade do alimentante, tá? Logicamente, aí analisando-se o caso concreto de cada situação, né? Isso sem contar aqueles que foram demitidos
em razão da crise, né? Beleza, pessoal. E outro ponto importante que nós temos aqui para encerrar é a questão da sucessão aberta, pessoal. Aqui, como eu disse para vocês, o efeito da lei é a partir de 1º de fevereiro de 2020, tá? Então, o que acontece, pessoal? Todas as sucessões abertas, quando a gente fala de sucessão aberta, que não é inventário, tá? Só lembrando que sucessão aberta significa a morte. A pessoa morreu, pessoal, princípio da Saizine, automaticamente se abre a sucessão daquela pessoa e automaticamente, naquele instante que ele passou dessa para melhor ou para pior, né, os bens dele se transferem para os herdeiros. O inventário só vai ser o procedimento que vai regularizar a situação jurídica e fática do negócio, né, fazendo a partilha de bens e tudo mais. Então, veja, pessoal, que todas as sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 estão com os prazos suspensos até o dia 30 de outubro de 2020. Pessoal, nós temos ali, só em relação às mortes do Covid-19, se eu não me engano, acho que já foram mais de 40 mil mortes aqui no Brasil. Então, vocês calculam que vão ser, vamos supor aí que 70% desses precisam de inventário, então vamos colocar aí que 70% desses 40 mil mortos vão abrir um inventário, né? Então, vão ser aí uma boa quantidade de processos novos no judiciário. Então, por isso a importância de se dilatar esse prazo, tá? E também, pessoal, se postergou o prazo de 12 meses do artigo 611 do Código de Processo Civil, tá? Então, esse prazo está suspenso desde o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de outubro de 2020, tá, pessoal? Importante destacar aqui, pessoal, que nós estamos nos referindo a prazo processual, tá? Nós não estamos nos referindo ao prazo do direito tributário. Então, aquele prazo que o direito tributário te dá para você recolher o imposto, o ITCMD, né, esse prazo, pessoal, não, pelo menos aqui no nosso estado, não está suspenso. Isso aí é competência legislativa do estado, tá? Então, aí não é possível ter aí a interferência do governo federal nesse sentido. Ok, pessoal? Bom, essa aí são algumas considerações que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Eu creio que, né, de uma maneira bem geral, Macarena participando aqui novamente, né, eu creio que de uma maneira bem geral, pessoal, nós conseguimos aí mostrar para vocês algumas situações importantes que essa lei trouxe para nós, né. Lembrando, pessoal, mais uma vez, como eu disse para vocês, nós estamos vivendo um período excepcional, então essa lei é de extrema importância. Eu creio que, na verdade, nós não vamos vivenciar isso daí ainda por um bom tempo, até surgir uma cura ou uma vacina, a gente vai vivenciar a situação toda ainda por um bom tempo, infelizmente, né? Mas, pessoal, eu creio que, assim, o brasileiro, ele é forte, né? Então, a gente tem que lutar, a gente tem que continuar sonhando com um país melhor, a gente tem que continuar lutando por um país melhor, né? Vocês, estudantes do direito, lembrando que se vocês escolheram um curso excelente, eu amo o direito, né? Não parem de estudar, né? Não parem de estudar jamais. Vocês são a transformação que o Brasil busca, então sejam essa transformação. Importantíssimo, eu sempre gosto de frisar isso quando eu vou dar uma palestra, né? Vocês, acadêmicos do curso de Direito, são a transformação do direito, e são a transformação do próprio Brasil, né? A gente que já está ficando mais velhinho, já fica mais complicado a gente lutar por algumas coisas, né? Mas vocês são a transformação do Brasil, pessoal, e vocês, então, têm essa responsabilidade de buscar por um Brasil melhor, assim como todos nós temos essa responsabilidade. Quero agradecer mais uma vez o convite do professor Rodrigo, professor Daniel, agradecer a atenção de todo mundo, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, foi bastante prazeroso estar com vocês. Me coloco à disposição de dúvidas, né? Quem tiver alguma dúvida pode aí me perguntar. Passou aí, pessoal, o meu e-mail, passou o meu Instagram, @souprofgiba, e passou também o meu canal no YouTube, né? Você pode me adicionar lá no Instagram, pode me adicionar lá no YouTube, acompanhar lá. Tenho muitas videoaulas de direito civil, vídeos de dicas também, então acompanha lá, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos,
E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. E mais uma vez, um abração, beijão para vocês. Obrigado, professor Giba, com participação exclusiva aí da Macarena ainda. Que beleza, hein? Muito bom, seja muito bem-vinda também a Macarena na nossa live aí, falando sobre a abertura da Semana de Estudos Jurídicos. Parabenizo pela palestra, muito bem, tema atual, muito bem exposto. E vamos, logicamente, agora abrir espaço para alguns questionamentos dirigidos ao palestrante. Professor Rodrigo, temos apurado alguma coisa até o momento? Temos alguma indagação do público? Por favor. Prezado professor Daniel, professor Gilberto, obrigado, né, das suas lições, pelos elogios que nós acompanhamos pelos comentários do YouTube, né, suas palavras foram apreciadas pelos acadêmicos e por toda a comunidade jurídica que nos acompanha. Sobre a Macarena, quem quiser conhecê-la, colecionei o endereço do Instagram da Macarena. É uma gracinha a cachorrinha, né, bem simpática, né? Como alguns falaram, até ela estava com vontade de fazer perguntas. E sobre a riqueza de temas, né, que essa lei 14.010 de 2020 trouxe, né, mais uma vez a gente agradece, então, ao professor Gilberto, né, que tratou brilhantemente, passando por contratos, passando por direito de família, passando por direito das coisas, né? E para ficar somente ali nos direitos das coisas, nós temos uma pergunta da nossa acadêmica Mayara Zotti, que ela perguntou em relação ao artigo 10, professor Gilberto. Como fica, então, as questões atinentes ao uso capião, né? Haja visto, então, o conteúdo do artigo 10, que fala que suspende os prazos, né, de aquisição da propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada em vigor, então, dessa lei, da Lei 14.010, até a data do dia 30 de outubro de 2020. Essa acadêmica Mayara Zotti é acadêmica do 5º ano da Universidade Paranaense Campus Toledo. Olha, Mayara, né? Mayara, correto. Mayra, vamos com Mayra. Mayra Zotti, inclusive está de aniversário hoje. Né? Parabéns parabéns para você. Então, cadê o bolo? Vai ter bolo depois? Com certeza ela vai ter que aí se virar de modo virtual para atender a todos. Né? Mas veja, pessoal, respondendo então a pergunta, o que significa dizer o artigo 10? Pessoal, significa dizer o seguinte: se eu já tenho um prazo de uso capião, eu sou possuidor ad uso capionem de um imóvel, estou lá exercendo a posse como se proprietário fosse, cuidando, pagando os impostos, tudo certinho. Vamos supor que eu estou exercendo a posse de uso capião extraordinário. Vamos colocar que é o uso capião uma modalidade mais básica que temos. Então, lá, 15 anos, se eu tiver cláusula, pretendendo aí a cláusula de redução de tempo, se eu estiver morando no imóvel, eu reduzo para 10 anos. Então, vamos supor que eu estou morando no imóvel 10 anos, e eu estou lá nesse imóvel já há 6 anos. Né? Estou há 6 anos. Dia 12 de junho de 2020, entrou em vigência a lei, suspendeu a contagem do prazo, pessoal. Então, vamos lá, eu completei 6 anos, durante a vigência dessa lei, do dia 12 ao dia 30, o prazo está suspenso, certo? Então, eu não estou contando o prazo, o meu prazo parou nos 6 anos. 6 anos redondo, tá? Vamos colocar assim. No dia 11, eu completei 6 anos. No dia 12, parou de contar o prazo. Dia 30, pessoal, se a lei não foi prorrogada, efetivamente, em regra, no dia seguinte, recomeça a contagem do prazo. Então, 6 anos e 1 dia, 6 anos e 2 dias, 6 anos e 3 dias, e por aí vai. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Durante a vigência da lei, eu não vou contar o prazo. Ah, professor, eu posso iniciar o prazo durante a vigência da lei? Não, também. Você está impedido de iniciar o prazo de contagem de uso capião durante a vigência da lei. Então, efetivamente, se a partir de... se hoje, por exemplo, você tomou posse de um imóvel ad uso capião e começou a exercer posse mansa e pacífica, pública, sem problema nenhum, começou a contar o seu prazo de uso capião? Não. Seu prazo de capião só vai começar a contar a partir depois do dia 30 de outubro de 2020. Tá?
Macarena, Chico. Espera aí, gente. Deixa eu apresentar a Macarena para vocês. Espera aí. Isso, era o que nós íamos pedir agora, Aqui. professor. Aqui a Macarena. É uma pitbull, tá, gente? É uma pitbull, só que de pitbull não tem nada, porque, olha, eu achava que pitbull era um cachorro bravo, mas na verdade não é, não. Essa daqui, pelo menos, não é. Né, Fia? Que bom, extremamente dócil, isso que é importante. Ó. Também tem o pitbull em casa, viu? Bom, mais alguma pergunta? Vamos ver. Temos sim, professor Giba. Entre os temas passados aqui essa noite, o professor abordou também um pouco de direito do consumidor. E há uma pergunta do nosso professor Lucas Pedron, a respeito, né, da diferença, né, entre injetar um produto que é perecível daquele que está impróprio para o consumo, né? Aí ele traz um exemplo, né, a comida é pedida pelo iFood como a barata, né? Pois é vício do produto. Ele pergunta, é exatamente isso, né? Isso, exatamente. Pergunta na tela, pergunta na tela aí, já dá para pode observar, né? Vejam, na verdade, a gente tem que tomar o cuidado de não confundir o direito de arrependimento com o vício de produto, né? Uma coisa é você não exercer, não estar suspenso o exercício do direito ao arrependimento em relação a produtos perecíveis e consumíveis de forma imediata. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse produto, essa comida, por exemplo, de consumo imediato que você está pedindo lá pelo iFood, chegar para você estragada, ou chegar com uma larva, ou chegar com uma barata dentro, né? Eu gosto mais de usar do exemplo da comida estragada. Chegar com uma bactéria, chegar com um fungo, que na hora que você põe na boca, você sente que aquela comida não tá legal, ela tá estragada. E que, se você comer aquela comida, você vai passar mal, tá? Então, nessa situação, na verdade, nós não temos direito de arrependimento. Nós temos vício do produto. Você vai devolver a comida e exigir o seu dinheiro de volta com base no vício do produto, tá? Então, é uma diferença importante em relação a isso daí. Professor, eu vou colocar na tela, inclusive, mais uma pergunta da acadêmica Larissa. Como o professor tem entendido pelos pedidos judiciais de suspensão das obrigações contratuais, há requisitos, pressupostos a serem observados para deferimento? Olha, Larissa, eu tenho que entender, na verdade, eu entendo que deve ser analisado um caso concreto, já que nós não temos o artigo na lei, né, que foi vetado, então a gente vai ter que analisar o caso concreto para ver se aquele caso concreto efetivamente configura uma teoria da imprevisão para se possibilitar a suspensão contratual, tá? Eu fico um pouco pé atrás de generalizar a situação na forma como nós estamos aqui hoje, né, porque é perigoso a gente cometer alguns abusos. Então, a gente tem que analisar o caso concreto, tá? Por isso que em relação ao contrato de locação, eu, na verdade, sou contra a suspensão. Eu sou a favor, em algumas situações, dentro do caso concreto, se analisar a possibilidade de revisão contratual para reduzir o valor do aluguel, tá? Mas um outro exemplo que a gente pode colocar aí, né, envolvendo a questão de mensalidade de escola. Eu recebo perguntas sobre isso quase todo dia no meu Instagram. Professor, não estou tendo aula, e agora? Posso ter aí a redução da minha mensalidade escolar? Na verdade, você não está tendo aula presencial, né? Mas você está tendo uma aula telepresencial. O que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Justiça, recomendaram nessa situação? Que não é para o judiciário admitir pedidos de suspensão de pagamento e de revisão de mensalidades escolares se a escola está tendo aula remota ou há a previsão da reposição escolar, reposição de aula, tá? Então, nessas duas situações, há uma recomendação de que não se realize nem suspensão de pagamentos, nem suspensão nem revisão da mensalidade, tá? Uma outra situação que é muito comum aqui na minha região, né, a universidade aqui, muitos alunos são de fora, então vem muita gente de ônibus para cá, né? E aí muitos alunos me perguntaram, professor, o ônibus não está vindo, não vai, e a gente vai ser obrigado a continuar pagando a mensalidade do ônibus? Eu creio que sim. Por quê? Porque não configura a teoria da imprevisão em relação ao ônibus.
Na verdade, o motorista do ônibus não deu causa a isso, tá? E a gente tem que considerar que aquela empresa, ela também tem os seus gastos. Então, o que eu, na época, logo quando começou a crise, eu aconselhei para alguns alunos que vieram me perguntar, revisem os contratos, reduz parcialmente esse valor, vamos dividir o prejuízo, vamos dizer assim, né? Eu sei que às vezes é bem complicado a gente imaginar, mas eu vou pagar uma coisa que eu não estou usando, tá? A gente tem que pensar um pouquinho na solidariedade nesse momento também. Aquela empresa de ônibus, ele tem motorista para pagar, ele tem a parcela do ônibus para pagar, então a gente tem que pensar, tem que ter um pouquinho de empatia nessa situação e enxergar um pouquinho a situação do próximo, né? Se a gente for possível, a gente poder fazer isso daí, né? Na prática, pessoal, o que aconteceu com esses meus alunos? Né? Depois de algumas conversas, depois de algumas reuniões, eles conseguiram reduzir aí consideravelmente o valor das mensalidades dos ônibus. O que a empresa fez? Mostrou para eles o quanto que ele pagava com o ônibus e o quanto que ele pagava do salário do motorista. Os alunos assumiram essa obrigação, mais um extra ali para o dono da empresa conseguir sobreviver, e estão pagando essa redução da mensalidade, pessoal. Ficou um acordo muito legal para eles, né? E resolveu o problema. Então, assim, pessoal, eu acho que é um momento importante que a gente tem que considerar, e como é uma situação excepcional, o que a gente tem que tomar cuidado, não generalizar. A gente não pode generalizar a situação. A gente tem que analisar sempre o caso concreto, né? Não estou dizendo que não é possível a suspensão, muito menos a resolução. É possível, tá? Desde que analisado o caso concreto dentro das especificações ali, tá? Perfeito, okay? Professor. Muito bem consignado, excelentes ponderações lançadas e respondidas as questões, encerrados esses debates e finalizando a nossa primeira palestra, agradeço aos nossos acadêmicos do curso de Direito da Unipar, Unidade de Toledo, pela participação. Nossos professores, de modo especial ao professor Rodrigo Castilho, pelo auxílio na condução desses trabalhos. E a todo o público presente, demais estudantes e profissionais da área jurídica que participaram desta atividade. Professor Giba, parabéns pelo brilhantismo da palestra, o debate estabelecido e de todos os ensinamentos transmitidos durante toda essa verdadeira aula sobre o conteúdo. Valeu demais! Nosso muito obrigado, professor Giba. Receba os cumprimentos de todo o corpo docente e discente do curso de Direito da Unipar Toledo e de todos que participaram de forma online deste evento. Obrigado pela participação de todos e até daqui a pouco, porque às 20h45 teremos a continuidade dos estudos com a fala do doutor Alberto Vargas. Para acesso, basta acessar o link de transmissão e acompanhar o redirecionamento ingressando no ambiente e voltamos a nos ver daqui a pouco. Até lá!